Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus venha abençoar vocês, que venha trazer para vocês aí a graça, a paz e a sabedoria e inteligência divina para que possamos discernir a sua santa e bendita palavra e possamos entender conforme a sua vontade, a vontade dele, não a nossa vontade. Como costumo dizer, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Não estou aqui para falar da sua vontade, nem da minha vontade, e nem da vontade de qualquer um, mas sim o que está escrito na Escritura. E é o que o nosso Deus e nosso Pai, o Abba Gadol, o grande Pai, é o que deseja que nós façamos. Então, para nós começar a ministração, vamos fazer uma breve oração, onde pediremos aí ao Pai a sua intercessão e a sua ajuda nessa ministração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, santo e bendito é o teu santo nome, Senhor. Nessa época de pandemia, estamos aqui para fazer um culto, Senhor, doméstico, um culto, Senhor, de casa, aqueles cultos onde o Senhor disse que onde tivesse 2 ou 3, o Senhor estaria no nosso meio, e por isso acreditamos e temos fé que o Senhor estará conosco. Pedimos da tua inteligência, do teu discernimento, da tua grandeza. Pedimos que o Senhor peça ao amado Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para que traga, Senhor, aos nossos corações, ao meu coração, a tua palavra, para que possa ministrar conforme a tua vontade e não a minha. Toma, Senhor, o meu ser apenas como um vaso, Senhor, e usa, porque se eu não falar, eu sei que o Senhor usará pedras, mula, ou o que for necessário para ser falado. Por isso, creio e espero que o Senhor possa nos abençoar através dessa ministração, no nome do teu santo e eterno Filho Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido. Amém. A parte da ministração de hoje, então, se encontra em Vaikra, Levíticos, capítulo 26, dos versos 14 ao 32. Vamos à leitura do texto. Os castigos da desobediência. Mas, se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos teus olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhor-se-ão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a sua força, a vossa terra não dará sua messe, e as árvores da terra não darão seu fruto. Se andardes contrariamente para comigo e não quiserdes me ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e vossos caminhos se tornarão desertos, se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu também vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vós ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, vô-lo entregarão por peso, comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isso não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas, destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol. Lançarei vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, a minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável.
assolarei a terra, e se espantarão disso vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada através de vós, a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e eu vos estarei na terra dos vossos inimigos nesse tempo, e a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que vos ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, cairão sem ninguém vos perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada. Se ninguém os perseguir, não podereis levantar diante dos vossos inimigos. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela iniquidade nas terras de vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na fidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e o fiz entrar na terra de seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também a minha aliança com Isaque, e também a minha aliança com Abraão, e da terra eu me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação deixada por ele, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma aborreceu os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos meus inimigos, não os rejeitarei, nem os aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da minha aliança com os antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, juízos, as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Então aqui no livro de Vaikra, Levíticos, capítulo 26, Iá, o Todo-Poderoso Criador, aquele que fez todas as coisas, nos começa a falar primeiro sobre bênçãos. Se você vai ler o livro de Levíticos, Vaikra, capítulo 26, dos versos 1 até os versos 13, você vai ver que Deus está falando sobre bênção, que ele vai repartir a bênção com aquele que seguir suas normas, seus estatutos e sua legislação. Porém, desse verso agora para cá, do versículo 14 até o 32, é um pouco pesado o que o Senhor está falando para o povo. Porque desse momento em diante o Senhor está falando sobre admoestação, ou seja, de castigo, para todos aqueles que não quiserem aceitar os seus estatutos, a sua legislação e também as suas ordenanças. Vamos lá, como já falamos nos outros áudios. O que nós precisamos entender, o que as pessoas não conseguem entender, e eu preciso voltar nesse assunto de novo para vocês que vão escutar esse vídeo, é que desde o princípio no céu foi estabelecido apenas um governo, e o governo de Deus ele é teocrático, ou seja, é apenas as leis de Deus que estão vigentes. Porém, um certo cidadão no céu, hoje excluído o nome deles das pessoas, mas um certo cidadão chamado Azazel, ele se revolta contra o governo do Criador, e dentro desse governo ele cria uma rebelião, e nessa rebelião ele instaura um novo governo. É um governo ante o governo de Deus, um governo que não concorda com a ideologia do Criador, não concorda com a ideologia do Todo-Poderoso Abba, Pai, o grande Criador, o nosso grande Pai. Tudo ao contrário, ou seja, um governo opositor. Hoje as pessoas, principalmente na cultura ocidental, criaram nas suas cabeças um falso Lúcifer, que nem sequer existe. Porque eles colocam Lúcifer no tamanho, da mesma altura, do mesmo patamar que o nosso Criador. Quero vos dizer que Lúcifer ele não serve para limpar nem sequer a unha do meu Deus Todo-Poderoso. Ele não tem poder para criar nada, ele não tem poder para fazer nada. O conceito ocidental dos romanos
Criaram um Deus pagão para confrontar o verdadeiro Deus de Israel, que é o soberano criador de todas as coisas. Então, quando criaram Lúcifer, eles colocaram ele como opositor. Por quê? Porque Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, falou que Ha-Satan, ou seja, Ha-Satan, que significa em hebraico o adversário, eles entenderam que como alguém é adversário, então significa que está no mesmo patamar, e isto não é verdade. Nem sempre o adversário está no mesmo patamar do seu opositor. Veja que a gente pode fazer aí uma ilustração, trazendo uma parábola para vocês, aonde nós podemos pegar aí de dentro de qualquer cidade um time de futebol e botar contra um Real Madrid da vida, um Barcelona, vai ser um baile, porque não tem uma comparação. Ele é um adversário, porém não tem a mesma grandeza que o outro. Então não serve para... Por mais que no futebol possa ser possível que esse timezinho ganhe de um time desses, de grife, não é possível acontecer isso com o Criador. Porque Jesus mesmo disse, Yeshua disse assim, não temam aquele que pode matar o vosso corpo ou que podem vos ferir, mas temam aquele que pode matar a vossa alma. E escute, no hebraico a palavra nefesh quer dizer vida, ou seja, fôlego de vida. Hoje muito mal traduzido por Santos Hierônimos e também por João Ferreira de Almeida, onde eles colocam essa palavra como alma. Porém a Bíblia nunca se referiu como alma, a Bíblia sempre se falou como a nefesh, ou seja, a vida. Então quando Cristo está dizendo, Jesus está dizendo e Yeshua HaMashiach está dizendo que não temam aquele que pode matar o vosso corpo ou então vos ferir, mas temam aquele que pode matar a vida, apenas Iá, o Todo-Poderoso Criador, que foi o que criou a vida, é que sabe como destruir a vida. Então não tema quem pode destruir o corpo, agora temam aquele que pode matar a vida. É o que diz lá em Apocalipse, no livro de Revelação, capítulo 20, verso 15, que diz o seguinte, que o fogo, a água, né? Os elementos irão devolver os corpos e no grande dia do juízo final, então o Criador separará o trigo do joio, ou então separará os bodes das ovelhas ou os cabritos, o gado. Deus estará separando todos. Porém, o que as pessoas não sabem é que na questão da ressurreição, é que alguns já vão ser ressuscitados, glorificados em corpos incorruptíveis e alguns não serão ressuscitados em corpos incorruptíveis, serão ressuscitados nos seus corpos corruptíveis. Ou seja, essa é a segunda morte. Então, tudo isso que a gente vai ler aqui, a gente está vendo que é o governo do anticristo. O anticristo ele é instaurado, pasmem, não é no Jardim do Éden. O governo do anticristo não é um homem. O governo do anticristo não é um ser. O governo do anticristo é todo aquele que se rebeleia contra a vontade e o governo do Criador. Então, se você se rebeliar contra a vontade do Criador, você é um anticristo. Ou seja, você é um opositor. Você não é nada diferente do que Ha-Satan, porque você não deixa de ser um adversário do Senhor. Então lá quando Yohanan Bnei Zebadiah, ou seja, João, filho de Zebedeu, quando estava na ilha de Patmos, na Grécia, quando ele tem a revelação do Apocalipse e ele diz lá que o número da besta seria 666 e que calculasse o número da besta quem tivesse entendimento, as pessoas acham que é porque ele disse que era o número de um homem, eles acreditam que é um homem. Não. Porém, o que é o número do homem? O número do homem é o número que governa o sistema. Por quê? Quem governa o sistema é um homem. Então, o que é os 3 números 6? É uma trindade invertida. Ou seja, Satanás sempre procura Ha-Satan e copiar o Criador. Como ele não consegue criar, ele tenta copiar. Então, como ele sabe que existe uma trindade, ou seja, uma triunidade com o Filho e com o Espírito Santo, então ele cria uma triunidade invertida. Então é por isso que os maçônicos usam a pirâmide invertida para mostrar para as pessoas que existe realmente uma inversão. Então, o que a gente quer dizer com isso para que você entenda? É que Ha-Satan, ele cria, então, Baruch Hashem, aleluia a Deus, a ideologia de que Satanás, ele
se assenta sobre as nações, sobre as pessoas, sobre os povos, e criam então as suas doutrinas e os seus governos. E esses governos, eles são ante o governo de Deus, não são concordáveis com o governo de Deus. E é aqui que nós vamos entrar nessa parte. Por quê? Porque quando lá no céu existe a rebeldia de Azazel, de Satanás, contra o governo do Criador, logo ele é partido do céu. Quando ele é partido dos céus, então o que acontece? O Eterno vem e faz a criação de Adão e Rava, Adão e Eva. Quando Deus cria Adão e Eva, ou seja, ele faz o nosso primeiro pai humano e a nossa primeira mãe humana, Satanás, Rachatã, vem como adversário iludir e ilude tanto primeiro Rava, Eva, depois Adão, para que comam o fruto do entendimento do bem e do mal. Por quê? Porque tendo o conhecimento do bem ou do mal, é uma oportunidade de ser opositor, porque você não pode ser opositor se você não sabe o que é certo e o que é errado. É daí que Paulo, Shaul, que vocês conhecem por Paulo, diz o seguinte, que se eu não conhecesse a lei, eu não pecaria. Porém, como eu conheço a lei se transformou em maldição para mim, porque agora eu conheço a lei. Porém, nós não podemos abolir a lei, porque a lei, a graça não abole a lei, ou seja, elas andam paralelamente juntas. Então, não é possível, com a graça que sempre houve desde o princípio, abolir a lei. Então, o que acontece? O que está falando aqui Moisés, no livro de Vaikra, Levíticos, é que, no versos 14, para que você possa aí entender, então vamos contextualizar. Então, Moisés está dizendo o seguinte, veja só o que Deus vai dizer. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mitzvot, ou seja, os mandamentos, e se rejeitares os meus regulamentos, e a nefesh desprezar os meus preceitos. Veja bem que está falando sobre nefesh, tá? A alma, ela não tem em si como desprezar alguma coisa. O que despreza alguma coisa? É o nosso cérebro, é a nossa mente. É o que temos dentro de nós, que é o que comanda o nosso corpo. Então, essa é a palavra que o Eterno nos fala, a palavra de nefesh. Então, quando o Eterno está falando sobre isso, ele está nos dizendo, através de Moshe, que as pessoas precisam cumprir os seus regulamentos, a sua vontade e a sua legislação. Agora, se rejeitares então os regulamentos do Eterno e desprezar os seus preceitos, de modo que não cumprais os seus mitzvot, ou seja, não cumprir os mandamentos, mas ao contrário, violar, né? Mas violeis o meu pacto. Então Deus está dizendo, se você não cumpre a minha lei, você não obedece a minha lei, você está violando. Se você está violando, você está pecando. A Bíblia diz que todo aquele que peca, ele causa transgressão à lei. Shaul, Paulo, vai dizer ao livro aos israelitas em Roma, capítulo 3 e versos 26, que o salário do pecado é a morte. Então, por intermédio do pecado veio a morte. E o Eterno está dizendo que toda ação contrária ao Eterno tem castigo. A desobediência, ela carrega sobre si um fardo. Veja que quando Rava come o fruto que Deus disse que não era para comer, logo na sequência, então, o seu peso de sua culpa que ela precisaria carregar, mesmo com o perdão do Eterno, ela passa a gerar dores na hora do parto. O Eterno olha o Santo Poderoso Criador, Baruch Hashem, no nome do Eterno, Yah, o Todo-Poderoso Criador, de que quando ele fala com Adão, ele vai dizer para Adão que através então do seu suor ele teria que se sustentar, ou seja, ele teria que trabalhar. Então, através do suor, por causa do pecado de Adão, então, é que ele vai receber o castigo dele. Nós não vamos parar por aí, porque quando Caim mata seu irmão Abel, o Eterno chega e diz para Caim, que era agricultor, já ao contrário, Abel era agropecuário, porém Abel estava morto, porém Caim agora estava vivo. Então o Eterno chega e dá outro castigo para Caim, dizendo para ele que a terra não daria mais o seu sustento. Então, o que acontece? Não dando mais o seu sustento,
Caim, no caso, perderia então o que ele tinha, a sua principal profissão, que era ser agricultor. Então o que dava o sustento para Caim era a terra, era através da terra que Caim conseguia então se manter e ter então o seu sustento. Porém, você vai ver aí que então o castigo, né, a rebeldia de Caim, quando Deus disse para não matar, então gera em Caim então o castigo. Então veja que até aí nós vamos tendo castigos, né? E aí nós vamos passar e nós vamos ver os castigos então de Cã, né, de Canaã. Depois nós vamos ver os castigos gerados por Nimrod, né, depois nós vamos ver então os castigos gerados por Sodoma e Gomorra, e assim vai. Temos tantos exemplos para citar que nós iríamos longe, né? Os castigos gerados a Faraó do Mitzraim, ou seja, Faraó do Egito. Então, quando Deus mostra através de Moshe para ele. Mas Moshe está escrevendo aqui pela inspiração do Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito Santo. O que o Eterno está dizendo para nós é muito forte e pesado, porque ele diz que quando não cumprir os seus regulamentos e os seus mandamentos, ou seja, suas mitzvot, quer dizer que está quebrando um pacto. O que é um pacto? O pacto é uma aliança. Significa que quando você trai a tua mulher ou trai a confiança de uma pessoa, você quebra esse pacto, você quebra essa aliança. Então, ou seja, a pessoa não consegue mais ter confiança em você. É assim que Deus age de uma certa maneira no falar do entendimento, porque ele sabe todas as coisas, mas ele quer dizer assim: se você despreza o meu regulamento, despreza a minha lei, os meus preceitos e as minhas ordenanças, ou seja, os meus mandamentos, isso significa que você quebrou a aliança comigo e nós estamos separados, ou seja, nós estamos desquitados, ou seja, nós não somos mais casados, ou seja, eu não tenho mais obrigação com você, eu não tenho mais obrigação de te sustentar, não tenho mais obrigação de te dar comida, não tenho mais obrigação de te livrar do perigo, não tenho mais obrigação de te livrar do mal. Eu não sei se você consegue entender isso, mas se você conseguir entender isso, é isso que nós estamos passando através de Vaikra, Levítico capítulo 26, para que você possa entender o que o Eterno está falando. Então, o Eterno vem e diz, então, a partir do versículo 15, que se rejeitares então os meus regulamentos, a sua nefesh, desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mitzvot, os mandamentos, mas violeis os meus pactos, então com efeito isto farei a vocês. Olha só, aqui vem o castigo. Então o Eterno vai dizer o seguinte, que então eu com efeito isto farei a vocês. Porei sobre vocês o terror, a tísica, a febre ardente que consumirão os olhos e farão definhar a vida. E semeareis a sua semente, pois os seus inimigos a comerão. O que o Eterno está dizendo? Veja bem aqui. O Eterno está dizendo o seguinte, Baruch Hashem, aleluia. É o santo nome poderoso daquele que vive, é o Criador de todas as coisas. Ele diz assim, então eu com efeito virei a vocês e porei sobre vocês o terror. O que acontece hoje? O ser humano hoje, ele não segue mais os regulamentos, não segue mais as mitzvot, não segue mais as ordenanças, muito bem pelo contrário, o sistema religioso que faz parte do número 666. O primeiro número do 666 é o sistema governamental, é um sistema que aprisiona a mente das pessoas. Ou seja, é uma nação, ou seja, são várias nações, ou seja, são vários estados, são vários lugares aonde fazem um governo anti o Criador. Fora isso, o segundo número, nós vamos ter o número, que é um número, primeiro número é um número político, vamos dizer assim. O segundo número é um número de socioeconômico, é a economia. Ou seja, se você não tem dinheiro, se você não trabalha, você continua escravizado dentro do governo. E mesmo que você trabalhe, e mesmo que você ganhe teu dinheiro, você continua sendo escravizado dentro do governo do anticristo. Então é uma forma de manter você escravizado contra o Criador. Uma das coisas que a Bíblia fala no Antigo Testamento e que Deus vai dizer é que o homem use a barba, porque quando o homem usa a barba, ele demonstra que ele não segue a outro homem, ele não é servo de outro homem. Porque hoje a gente vê isso, porque a gente precisa rapar a barba para ser servo de outro, ou seja, para agradar outro. Então as pessoas olham para um cidadão, uma pessoa com barba, e acham que essa pessoa é um mendigo. Ou então acham que essa pessoa, ela é, vamos dizer,
uma pessoa que não presta, uma pessoa que não... A sociedade não olha mais para o homem com barba, mas o homem é a imagem e a semelhança do Criador. Como vai tirar a barba se o Eterno já não passa mais a ser, então, a imagem e semelhança? Agora veja o seguinte, essa história começa no Mitzraim com Faraó, ou seja, no Egito com Faraó, tanto que quando José e Yosef, né, o 12º filho de Jacó, porque vamos ter aí o 13º filho, que é Benjamim, que a maioria das pessoas esquece que teve uma moça no meio da história, né? Então, agora me fugiu o nome dela aqui, mas que foi e era filha também de Jacó. Então, o que acontece? Que esse poder político, econômico, governa o governo da economia e faz com que você esteja dentro. Mas o que acontece que eu estava dizendo é que quando o faraó tem o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, das 7 espigas magras, né, das 7 espigas robustas, então eles vão lembrar, né, o coperomor, ele vai lembrar, né, o padeiromor, melhor dizendo, vai lembrar então de que José, na prisão, tinha revelado para ele lá, o coperomor vai lembrar que tinha revelado para ele sonhos, que ele era um interpretador de sonhos. Então José é chamado para falar com Faraó. Qual é a primeira coisa que fizeram com José? Raparam a barba de José. Por quê? Porque José deveria chegar na frente de Faraó sem barba, para mostrar que ele era servo de Faraó. Se ele aparecesse com a barba na frente de Faraó, aqueles que tivessem levado ele lá, os soldados, morreriam, porque estariam levando alguém lá que como se fosse maior do que o rei do Egito, como se fosse maior do que o rei do Mitzraim, ou seja, Faraó. Então, está aí a amostra de que raparam a barba de Yosef, de José, para ele poder se aparecer, ou seja, se achegar em frente ao rei do Egito. Quem é o rei do Egito? Perto do nosso Criador, que é o rei de toda a terra, o Criador de todas as coisas, o dono de tudo que existe. Então, veja bem que quando o sistema se opõe ao Criador e fica contra o Criador, só pode dar algo que não presta. Só pode dar algo que não presta. E aí o que vai acontecer? Não é que o Criador vai mandar as pragas, isso e aquilo, até ele diz aqui que vai mandar corretamente, porque um pai, quando o filho erra ou quando o filho está errado, ele açoita seu filho para que ele possa se acertar ou endireitar o seu caminho. E se assim é feito para endireitar e acertar o seu caminho, então é necessário realmente que o Todo-Poderoso Criador, o Eterno, o faça. Aleluia, Baruch Hashem. Oh, glória, Todai, Yah, oh, Toda Rabá, o todo Criador, oh, aleluia. Obrigado por esse momento, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos dá e a oportunidade de falar da Tua santa e bendita palavra. Agora veja então que o terceiro número do sistema, falado por Beltzazar, conhecido assim por esse nome pagão, mas nós conhecemos ele por Daniel, quando ele vai falar com o rei Nabucodonosor, o rei até então da Babilônia da época. Então Daniel vai explicar, diante do sonho que teve Nabucodonosor sobre a estátua, que ele viu que essa estátua era o anticristo. Era simples e básico. Daniel vai falar isso nos seus livros e depois Yohanan também vai falar nos seus livros, principalmente no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. Agora veja o seguinte, que quando é instaurada essa estátua, a estátua tem 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, e o número de Baal, o deus dos babilônicos, era 600, então fecha o número 666. Esse número 666 era um número opositor ao Criador, era um número opositor à legislatura do governo de Deus. Então veja bem que a oposição da Babilônia, de Babel, de querer criar e ser maior do que Deus, fazer uma torre aonde tocaria aos céus e que eles morariam, todos eles empolerados uns em cima dos outros, porque Deus havia falado para Noé, de que se multiplicassem e o quê?
e espalhassem pela terra. Deus não queria que morassem um dependurado em cima do outro. Deus queria que eles se espalhassem, porque a terra era grande e suportaria todas as pessoas. Porém, o homem sempre procura a rebeldia, procura sempre fazer algo contra, porque Nimrod, que é o precursor, ou seja, aquele que criou Nínive e criou depois Babel, acabou sendo morto por seu tio Sem, né, o filho mais velho de Noé. Então o que acontece? Nimrod pensou que Deus poderia matar eles com um dilúvio, conforme a rebeldia deles, então ele quis fazer uma espécie de uma torre, onde essa água de 150 côvados, que deu a maior altura da maior montanha que existia na Terra, ele acharia que passando dessa altitude, dessa altura, então as pessoas não morreriam afogadas em água se o Criador se revoltasse e fizesse novamente um dilúvio. Então é daí que vem toda a parte sistemática, né, governamental do anticristo contra o Criador. E aí o que a gente faz e o que a gente fala hoje, né, eu sou uma voz que clama no deserto e estou aqui para falar desta verdade para você, é que o Eterno está dizendo aqui que se não fizer conforme a vontade dele, conforme o desejo dele, sem seguir as mitzvot, ou sem seguir os seus regulamentos, preceitos, leis, ou seja, a sua legislação, a sua legislatura, ele se colocará contra. Escute, se não fizer isso, ele será o adversário. Agora as pessoas acham que o adversário é Satanás. As pessoas acham que o adversário é Rachatã. Na verdade, se elas estão contra o Criador é o adversário deles. Então, se eles têm medo do adversário Rachatã, o que sobraria para eles então de eles terem o todo-poderoso Criador Elohim, ou seja, a triunidade que forma o poder Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Imagine, não existe governo no mundo, não existe soldados no mundo, não existe exércitos no mundo que possa combater esses três. Não existe, inclusive, o exército dos céus. Todo o exército que possa existir na terra ou em qualquer lugar do mundo não conseguem com esses três. Nem com o Yah, né, o Todo-Poderoso Criador Yahweh, nem com o Filho Yahshua e Yeshua, como é chamado por vocês, e também nem com o Ruach HaKodesh, né, que é o Espírito Santo. Então veja que não conseguem com esse poder. Então veja que nesse momento Deus está dizendo que ele passa a ser o opositor. Por quê? Porque na rebeldia das pessoas, Deus ele não vai concordar com a rebeldia. Ele vai se opor à rebeldia. Porque ele é justo. E se ele se calar e ele não ficar como opositor, ele está sendo conivente com o que está acontecendo, ou seja, ele está se submissando, vamos dizer assim, sendo submisso à vontade do homem. Mas ele não pode ser submisso à vontade do homem. O homem é que tem que ser submisso à vontade do Criador. O homem é que tem que pensar em não pecar. O homem é que tem que pensar em não transgredir a lei. O homem é que tem que pensar em não comer alimento impuro. O homem é que tem que pensar em não tomar bebida impura. O homem é que tem que pensar em não ter relacionamento impuro. O homem é que tem que pensar em seguir as normas dos estatutos. Não é Deus que tem que pensar isso. Não é o Eterno que tem que pensar nisso. O Eterno que tem que fazer é se opor. Veja bem, se uma pessoa, o Eterno diz não mate, a lei está escrito não matar, a pessoa vai lá e mata, quem tem que se opor àquele que matou? Não é o promotor de justiça? Essa pessoa que matou, ela tem que ser presa, ou seja, ela transgrediu a lei civil. Agora pense o seguinte, o Eterno diz para não matar, a pessoa vai lá e mata. Se o Eterno não faz nada com a pessoa, então o Eterno está sendo submisso. Então as pessoas dizem, mas no tempo da lei, olho por olho, dentro por dentro, era assim que tinha que ser. Essa é a verdade. Aquele que mata tem que morrer. Aquele que estupra tem que ser estuprado. Essa é a verdade, olho por olho, dentro por dentro. Se assim fosse até hoje, as coisas não estavam descambadas do jeito que está. Mas o Eterno, como ele é amor, ele permitiu que todas essas coisas acontecessem. Então, quando acontece esse tipo de coisa, o Eterno ele não pode ser submisso à vontade do homem. O homem é que tem que ser submisso à vontade do Criador. Então, o homem é que tem que pensar, eu não vou matar, não vou destruir, não vou roubar, não vou adulterar, não vou ter outro Deus, não vou falar o nome de Deus em vão, não vou guardar o dia errado, eu vou guardar o sábado. Então, o homem é que tem que ver a legislatura do Criador. E não
o Criador vê a legislatura do homem. Você está entendendo? Baruch Hashem Yah. Oh, aleluia! Louvem a Yah. Santo e bendito é o nome de Yah. Yahweh, o Todo-Poderoso Criador. Então Yahweh diz assim, veja bem o que ele diz. Que se me rejeitares os meus regulamentos e a sua mente, a sua nefesh, alma, desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis o meu pacto, então com efeito isto farei a vocês. Porei sobre vocês um terror, a tísica, a febre ardente. Vão semeareis a sua semente, pois seus inimigos a comerão. Pois porei o meu rosto contra vocês e sereis feridos diante de seus inimigos. Então Deus está dizendo assim, eu não vou defender vocês, eu não vou ajudar vocês. Vocês podem orar, eu não vou fazer. Por quê? Porque vocês me desprezam, vocês não seguem a minha vontade. Então não tem o porquê eu ajudar vocês. Não tenho, então eu vou colocar febre em vocês. O que acontece? Vem as doenças. A doença, toda doença, ela tem sinônimo de febre. Tudo que vem, que tem doença, o coronavírus que temos aí, como já foi o H1N1, como você vai ver também a gripe espanhola, como você vai ver também a gripe do porco, ou então aí a dengue, tudo tem febre. Por quê? Por que a febre? Por quê? Por que a febre? Então, as pessoas vão perguntar, mas por que a febre? A febre, quando a gente toma um remédio, a febre ela está dizendo que tem coisa errada no corpo. Então, a febre está dizendo que tem coisa errada no corpo. A febre está dizendo, ó, tem uma coisa machucada, tem uma coisa que tá errado. Tu tá com problema no rim, você tá com problema aqui, a febre, ela tá dizendo pra você que você tá com problema. Aí você vai lá e toma um remédio, um paracetamol, um Dorflex, agora até fiz propaganda, não poderia ter feito, mas já falei. Então você toma aí, então, um comprimido para fazer com que a tua mente descanse desse alerta, ou seja, a mente está alertando através da febre que tem algo errado no teu corpo. Então, quando tem algo errado no teu corpo, então acontece a febre. A gente toma o remédio e o remédio, ele camufla, ou seja, faz com que a mente descanse e não fique alertando que a pessoa está com dor em tal lugar. Então é o que Deus está dizendo, eu porei febre em vocês. Por que Deus vai botar febre? Porque tem coisa errada. Porque a febre ela só mostra o que está errado. A febre não mostra o que está certo. Se você estiver 100% bem fisicamente, ou 100% bem emocionalmente, ou então 100% bem com alimentos, com a sua saúde, você não vai ter febre. Por quê? Porque a febre é um sintoma, ou seja, é um sintoma não, é um sintoma sim, mas ela é algo que aponta alguma coisa que está errada em você. Então é isso que o Criador está dizendo, eu porei febre em vocês, ou seja, vocês ficarão doentes. Por quê? Porque vocês estão errados, vocês estão contra mim, vocês estão contra a minha vontade, então existe algo errado em vocês. Então a febre, ela é um sinônimo para que você possa entender de que você está errado, que você está no caminho contrário daquilo que quer o Criador. Veja bem que ele diz assim, eu porei o meu rosto contra vocês. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui, misericórdia, isso é forte, porque Deus está dizendo que porá o rosto contra a pessoa, ou seja, ele vai ser o adversário. Ele vai ser opositor. Então, se a pessoa não guarda o sábado do descanso do alimento, planta 7 anos, 14 anos, não dá o descanso do sábado, o Eterno está dizendo assim, você vai plantar, mas vai chegar um tempo que a tua colheita vai minguar. Não vai dar o que você está plantando, porque eu estou botando a minha face contra você, porque você já transgrediu a minha lei plantando no 7º ano, que não é para plantar. Então agora eu sou o opositor, as tuas laranjas vão minguar, os teus limão não vão dar, as tuas peras não vão dar, teu parral de uva não vai dar. E aí o homem continua sendo rebelde. E aí é por isso que está acontecendo tudo o que está acontecendo, porque o ser humano é rebelde. Então todo aquele que é rebelde, ele é anticristo. Ou seja, ele faz parte do anticristo. É duro eu dizer isso para você, mas isso é verdade. Se você é rebelde contra Deus, você é um anticristo. Ou seja, você é um anti-Machia, um anti-governo do Eterno. E o Eterno diz mais o seguinte através de Moshe. Ele diz assim, ó, porei o meu rosto contra vocês e farei e sereis feridos. Veja bem o que Deus está dizendo.
porei o meu rosto contra vocês e sereis feridos diante dos seus inimigos. Então Israel vencia todas as batalhas porque Deus estava do lado deles, mas a partir do momento que Deus saiu da presença deles, eles perderam batalhas. Eles ganharam batalhas com Josué com apenas um homem. Apenas com Sansão eles ganharam várias batalhas. Mas não era por causa de Sansão, não era por causa de Davi, de David, não era por causa deles, era por causa do Criador. Então o Criador estava com eles, eles venciam. Porém, quando eles se rebelavam contra o Criador se afastava. E aí eles perdiam as guerras. Eles eram dominados pelos egípcios, eles eram dominados pelos assírios, depois eram dominados pelos babilônicos, depois dominados pelos persas, depois dominados por entre tantos outros, né? Os gregos, romanos. Isso sem contar os filisteus que eles foram dominados, sem contar ali toda aquela região em volta, né? Através dos cananeus, que eles foram também dominados por muitas vezes, não chegando a serem cativos, mas eles foram dominados, porque nesses momentos eles se rebelavam contra o Criador e o Criador abria a mão deles. Mesmo que o Criador sempre estava abençoando ainda assim eles. Mas o Criador não ama o pecadeiro, ele ama o pecador, é diferente de uma coisa. Ele ama nós que temos no nosso corpo vamos dizer assim, a genealogia do pecado que já está impregnado em nós. Agora, ele não ama aquele sistema de sempre estar pecando. Ele ama aquele que tenta, por mais que peque, mas tenta não cair. Então ele diz aqui assim, que ele diz aqui no verso, então, que sereis feridos diante de seus inimigos. Agora escutem o que mais ele vai dizer. Os que vos odiarem dominarão sobre vocês, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Veja o que Deus está dizendo aqui. Se você acha que Satanás criou alguma coisa, ele não criou nada. O Criador disse que ele faz o bem e ele faz o mal. Ele cria a luz e ele cria as trevas. Ele, Criador, cria todas as coisas por causa da nossa rebeldia. Então, aqui o Eterno está dizendo que ele está criando a ansiedade, porque isso que afeta hoje os nossos dias, a ansiedade, ela é gerada ali. O Eterno já está dizendo que fugirão mesmo que se ninguém persiga. Então, a ansiedade cria isso. Eu vou fugir porque isso, porque aquilo, porque a pessoa está me perseguindo, porque tem pessoa de atrás de mim. Então, quando você fuma, ou você tem ou cheira droga, isso e aquilo, você vai ter no teu pensamento um sentimento, uma sensação de que você está sendo perseguido, que você vai ser morto, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Mas isso vem por causa da rebeldia e da transgressão do homem. Então o que acontece? Aí então se achega então, ou vamos ter então a tal da ansiedade. Mas pasmem, porque mais pra frente ainda Deus vai falar da depressão. Olha só, porque o que ele vai dizer aqui, ele diz assim, ó: se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos seus erros. Veja bem, que se não bastasse a ansiedade da perseguição, a ansiedade de pensar, mas nós pecamos, Deus não está mais com nós, agora os nossos rivais, ou seja, os povos pagãos, os gônios, os gentios, os estrangeiros vão entrar em Israel, Jerusalém e Jerusalém e vão destruir com os nossos povos, com os nossos filhos, com os Binei Israel, ou seja, os filhos de Israel, os Binei Ivrim, os filhos dos hebreus, e nós vamos ser massacrados, isso cria uma ansiedade, isso cria um medo. O medo traz o pavor fica 7 vezes mais, e aí entra a depressão. Então tudo isso é ligado com a rebeldia do homem contra a vontade do Criador, tudo é ligado contra os estatutos. Quando você aceita o governo do anticristo, você aceita o governo contra o governo de Deus, ou seja, você não aceita o governo de Deus. Então vem as pessoas e o sistema religioso, hoje pregam várias mentiras, dentro das igrejas estão sendo pregadas várias heresias que não constam na Bíblia, mas eles sobem em cima dos púlpitos e falam, aí precisa vir eu aqui, uma voz que clama no deserto, eu vou dizer mais uma vez para vocês, o Brasil é um país anticristo. Se você olhar o Congresso Nacional, tem 2 número 1 lá, 2 número 1 é 11, Satanás diz que ele está um passo à frente de Deus. Se você olhar, existe a metade de uma lua de um lado, existe a outra metade da lua do outro lado,
ou seja, uma lua minguante e uma lua crescente, simbolizando a lua simboliza Satanás. Então é isso, o Brasil ele é anticristo. As pessoas dizem, mas o Brasil é um país cristão, é um dos países que mais busca Deus no mundo. Errado, o Brasil é um dos países mais pagão do mundo, é um dos países mais idólatras do mundo. A Bíblia diz: terás apenas um Deus, Yehad, ou seja, Yehad, ou seja, ter apenas um Deus. Deus é um poder, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um poder. Quando nós se objetivamos a ser contra, ou seja, nos colocamos como oposição ao Criador, então nós estamos sendo contra a Yehad, ou seja, uma unidade composta, ou seja, estamos sendo contra o poder do Eterno, contra o poder do Criador. E aí ele vem e diz que precisa sim castigar 7 vezes mais. Então você entendeu? Cria-se a ansiedade cria-se o medo cria-se o pavor e o pavor cria-se a depressão. Tudo isso cria-se através de erros. E até quando o ser humano vai voltar ao Criador e entender a sua vontade? Então, é isso que muitos não conseguem entender, que os nossos antepassados iam para as lonas para serem sacrificados, serem mortos. Muitos, quando Jesus ressuscitou, Yeshua ressuscitou, os imperadores romanos, principalmente Herodes e depois Nero, pegavam eles e levavam eles porque eles pregavam que Yeshua tinha ressuscitado. Jesus ele nunca teve tanto seguidor quando ele estava vivo quanto ele teve quando estava morto, porque a maior coisa que pode acontecer, que ninguém tinha visto, era um morto ser ressuscitado sozinho. Então veja bem, antes ele ressuscitava, o jovem do esquife tinha ressuscitado a filha do centurião, ele tinha ressuscitado Lázaro, mas era ele que tinha ressuscitado os outros. Agora ele morre e ele mesmo ressuscita. Opa, aí tem coisa errada. As pessoas olham assim, bom, esse realmente é Deus, esse realmente é filho de Deus. Então por quê? Porque ele conseguiu voltar dos mortos. Então as pessoas começaram a pregar Yeshua ressuscitou no terceiro dia, ressuscitou no terceiro dia. Estamos falando do terceiro dia da quarta-feira. Jesus morreu numa quarta-feira do sistema hebreu dos Ivrim, né? Que era feito a Páscoa no 14º dia do mês de Nissan, ou do mês de Abib, mais correto, porque Nissan também vem da palavra dos babilônicos. Ele morre numa quarta-feira às 3 horas da tarde e vai ressuscitar no Shabat, ou seja, no sábado às 3 horas da tarde, fundamentando as 72 horas de que estava Jonas na barriga do peixe, quando ele mesmo, Jesus, disse: não temamos, porque o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites, 3 dias e 3 noites, são 72 horas, dentro do ventre da terra. Agora vem o sistema romano e cria, sob sua própria vontade, uma sexta-feira santa inexistente, que não existe na Bíblia. Pasme, ela não existe na Bíblia. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito sobre Sexta-feira Santa. Quando fala de Shabat, as pessoas estão entendendo que, como fala de Shabat, Shabat é sábado, significava que, então, quando Jesus morreu, ele teria morrido, então, numa sexta-feira. Isso é uma completa loucura. Isso dá para se dizer que é antibíblico. Isso é anticristo, ou seja, é antiverdade. Isso é uma mentira. Não é à toa que Yeshua chamava Hassatan, ou seja, Satanás, ele chamava de diabolos, ou seja, diabo, que quer dizer pai da mentira. Porque ele é mentiroso desde o princípio. Por que mentiroso desde o princípio? Porque veja bem o seguinte, que as pessoas não sabiam ou não sabem, a palavra Shabat em hebraico quer dizer descanso. Então Deus fez primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sexto dia e descanso. A palavra não é sétimo dia, a palavra é descanso. Deus diz: guardareis o sétimo dia, que é o dia de descanso. Então a palavra Shabat quer dizer descanso. E na Bíblia existem várias palavras, que no caso é o plural, Shabbatot. Shabbatot quer dizer descansos, ou seja, significa feriados. Então em Israel Deus instituiu vários feriados. Entre desses feriados, um dos feriados que o Eterno colocou era o feriado da colheita,
tanto no começo do ano quanto no fim. Depois o Eterno vem e coloca também o feriado da instituição da Páscoa, no 14º dia de Abib, ou seja, no 15º dia, a festa de Hag Hamzot, ou seja, a festa dos pães sem fermento. E depois vem o Eterno e coloca também a festa do Pentecostes. O Eterno vem e depois coloca a festa dos tabernáculos. O Eterno vai colocar, que é a festa de Sukkot, o Eterno vai colocando as festas e vai instituindo feriados. Aí até que ele coloca aí o Yom Kippur, né, o Yom Kapará, ou seja, o dia da expiação, que é o dia do juízo. Então o Eterno institui esses feriados que as nações gentias, ou seja, os goins, os estrangeiros, não veem e não fazem corretamente. Porém, os romanos tomaram posse do dia, porque isso era dos hebreus, a posse do dia da morte de Yeshua, para mais uma vez trazer a mentira para as pessoas. Veja bem que diz no livro de Matitiar, no livro de Mateus, como também diz nos outros livros, no livro de Lucas, ou no livro de, então, Yohanan Marcos, né? Também vai falar no livro de Yohanan, que é bem claro lá que diz assim, que era um dia de Páscoa, ou seja, era o dia de Pessah, era o dia de Páscoa dos Ivrim, ou seja, dos hebreus, de Israel. E nesse dia, então, não achando pecado em Yeshua, Pôncio Pilatos diz assim, eis que hoje é Páscoa. Então escute, você precisa escutar isso. Veja que Pôncio Pilatos diz, eis que hoje é Páscoa. E hoje vos liberto ou Yeshua de Nazaré, Yeshua Netzarim, o Yeshua dos Nazarenos, ou então eu vos solto Barrabás. Aí eu pergunto para vocês, veja só a incoerência. Se era Páscoa, e a Páscoa é no domingo, como que Jesus e Yeshua morreu na sexta-feira? Como se explica que Yeshua, Hamashia, Jesus, o ungido, o Messias, morreu numa sexta-feira? Sendo que está dizendo que ele foi entregue na Páscoa. Então, ele foi crucificado na Páscoa, que é a festa do dia 14, um dia antes da lua cheia, porque o mês começa através da lua nova, ou seja, a lua começa a contar os dias. Então a lua tem o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, até que chega então o 15º dia, que é a lua cheia, que era o dia do feriado, a festa de Hag Hamatzot, ou seja, a festa dos pães sem fermentos, a festa dos pães ázimos. Diante disso, então, Yeshua, ele não morre numa sexta-feira santa, ele morre na Páscoa. E a Páscoa, ela não cai sempre num domingo, ela sempre muda o dia. Se você faz aniversário, vamos se supor, lá no dia, 5 de fevereiro, todo ano, dia 5 de fevereiro, cai num dia diferente. Um dia vai cair, num ano vai cair na segunda, no outro ano vai cair numa terça, no outro ano vai cair numa quinta, e assim sucessivamente. Porém, no cristianismo idólatra e pagão, que é associado hoje com o sistema do anticristo, se comemora sempre no mesmo dia de um domingo. Será que vocês não conseguem entender a adoração ao sol, a adoração ao Sunday, ao Solis Dei romano? Vocês não conseguem entender, não conseguem verem essa ligação de uma coisa com a outra? Agora vamos prosseguir aqui para nós poder terminar, que diz assim, o Eterno dizendo, pois quebrarei a soberba do seu poder e farei a vocês o Shamaim como ferro e a Eretz como bronze. O Eterno está dizendo, eu vou quebrar a soberba de vocês. Vocês acham que tem comida à vontade, vocês acham que está tudo certo, mas eu vou fazer o céu de bronze, não vai chover, de ferro, não vai chover. O que está acontecendo hoje? Não chove. A planta precisa, o animal precisa da água, precisa se refrescar, porque os dias estão ficando cada vez mais quentes, porque não chove. Deus disse que faria, o céu virá como ferro. Será que vocês não conseguem entender? E o Eterno vai dizer que faria com que a Aretz então fosse como se fosse bronze, um ferro também. Ou seja, não tem chuva, a planta não cresce, ela mingua, ela morre. Então a terra não dá a sua força porque não chove. Então o Eterno está dizendo aqui, ó, um dos castigos para vocês é que não vou fazer chover. E pronto.
Podem chorar, se espernear, porque vocês é que são os meus inimigos. Agora, como vocês se opõem a mim como meus inimigos, agora eu sou o inimigo de vocês. É duro dizer isso, mas é verdade. Deus, o Eterno, Ele é o inimigo hoje do nosso sistema. Eu, porém, não sou inimigo dele, não. Eu me ajunto ao Criador. E eu viro contra o sistema. Porque me é melhor eu morrer pelo sistema do que morrer pelo Eterno, pelo Criador, contra o Criador. É melhor que me matem como mataram os outros do que o Eterno me mate. É melhor que eu perca a vida nessa terra, mas ache a salvação com o Criador. E aí pode me chamar de louco, pode me chamar do que quiser, pode me chamar disso, de herético, que não conhece, é um apologético, não conhece a Escritura, não conhece a verdade, não conhece aquilo. Nós vamos continuar pregando a verdade. A terra ela nunca girou, a terra ela sempre foi plana. Deus sempre disse que desde o princípio todas as coisas Ele mostrou e ensinou para nós desde o princípio. Então o dia do descanso vai continuar sendo o Shabat, vai continuar sendo o sábado. A lei de Deus vai continuar sendo moral. A lei de Deus vai ser continuando ter um só Deus e não fazendo imagem e escultura. Não vamos usar santos, não vamos usar imagens, não vamos venerar pessoas, não vamos venerar a criatura, mas vamos venerar aquele que criou todas as coisas. Não vamos usar o nome do Senhor em vão, não vamos subir em cima dos púlpitos, usar o nome do Senhor em vão, porque se você não der 50 reais, se você não der 100 reais, Deus vai vos castigar. Você precisa dar uma nota de 100 reais para que Deus vos abençoe. Isso é completamente herético, isso é heresia, isso é antibíblico, isso é anticristo, isso é anti o governo do Eterno, porque não é isso que o Eterno ensina, não é isso que o Criador Baruch Hashem, o nome de Yah, aleluia, o nome do Criador, aquele que vive e reina para todo sempre, Todá Yah, obrigado Yah por esse momento, aleluia, no nome de Jesus que morreu na cruz do Calvário. Veja bem o que Deus diz assim, versículo 20, em vão se gastará a sua força, uma vez que a terra não dará seu produto. Deus não vai fazer chover, não vai dar seu produto, você está entendendo? E as árvores da terra não darão seus frutos. Ora, se andar contra... Escute. Se andar contrariamente para comigo, se for contra mim, não quiserdes me ouvir. Ah, misericórdia. Trarei sobre vocês pragas, 7 vezes mais, conforme os seus erros. Misericórdia. E enviarei para o meio de vocês as feras do campo, as quais vos desfilharão, e destruirão o seu gado, e vos reduzirão a pequeno número, os seus caminhos se tornarão desertos. Veja o que o Eterno está dizendo. Há pouco tempo tinha uma nuvem de 32 quilômetros de gafanhotos na Argentina. E nós do Rio Grande do Sul estávamos doidos de medo de que essa nuvem de gafanhotos entrasse no Brasil, o que mataria os animais, o que matariam as plantas, o que matariam, comeriam o nosso alimento. 32 quilômetros de gafanhotos. Veja que se não é o Eterno a juntar, o Criador a juntar esses gafanhotos tudo num lugar só, eles não estariam tudo num lugar só. Se eles estão tudo num lugar só, é porque existia erro na Argentina, existia algo que Deus precisava consertar. Os argentinos haviam se virado contra o Criador nesse momento, que nós brasileiros não chegamos a essa etapa porque oramos e jejuamos, pedimos a Deus que nos livrasse dessa praga. E ela passou. Porém, o mundo inteiro hoje é assolado pelo coronavírus. Por quê? Porque o próprio homem é o que cria, o próprio sistema é que faz. Está preparado, pasmem, vocês fiquem cientes disso, que está preparado o maior tempo da maior matança que vai vir na história. Quando entrar a vacina do coronavírus, se preparem, porque o que já morreu de pessoa por causa do vírus não vai ser 1/3, não vai ser 1/10, 1% de 100 do que vai morrer de gente tomando a vacina. As pessoas dizem que não, mas é isso que vai acontecer. Vai chegar o momento de botar a marca na mão.
Vai chegar o momento daqueles que vão ter que aceitar o anticristo definitivamente ou não. Hoje ainda tem uma liberdade, mas vai chegar o dia que não vai ter a liberdade. Então o Eterno diz assim: enviarei para o meio de vocês as feras do campo e vos desfilharão, e destruirão o seu gado. Isso na África, os leão, os tigres, os leopardos, eles estão invadindo a cidade, estão comendo as pessoas, porque eles não têm mais a caça, o alimento lá dentro do campo, porque isso o homem está destruindo com tudo. Veja o Pantanal, o que está acontecendo hoje. Quando começarem a matar as caças que os leões, os leopardos, as onças precisam comer lá dentro, eles não têm mais o que comer, eles vão vir para a cidade comer os filhos das pessoas, vão vir para a cidade comer as pessoas, porque eles não têm mais o alimento natural deles. É isso que o Eterno está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que enviarei no meio de vocês as feras do campo, as quais vos desfilharão. O que está dizendo? Matarão os seus filhos, vos desfilharão, ou matarão os seus animais, destruirão o seu gado e reduzirão o pequeno em número. Os seus caminhos se tornarão desertos, ou seja, não terá nada, porque os animais virão. Eles vão vir a partir do momento que estragar o habitat natural deles. Sem nem ainda, diz o Eterno no versículo 23, se nem ainda com isto vocês estão vendo o coronavírus, vocês estão vendo os animais, as nuvens de gafanhotos, se nem ainda isto, quiserdes voltar para mim, mesmo vendo tudo isso, vocês não quiserem guardar os meus mandamentos, os meus mitzvot, as minhas ordenanças, os 10 mandamentos, o sábado, vocês não quiserem guardar a minha aliança que fiz com vocês, mesmo assim, se vocês não quiserem fazer isso, escute o que diz o Eterno: eu andarei contrariamente contra vocês. Ai, misericórdia. Se nem ainda quiserdes voltar para mim, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, eu mesmo ferirei vocês 7 vezes mais. Então é por isso que primeiro vem a doença da galinha, depois vem a doença do porco, depois vem a doença disso, doença daquilo, cada vez vai ficando pior. Por quê? Porque Deus vai aumentando o castigo que o sistema vem praticando contra ele. E nós, o trigo no meio do joio, vamos passando por tudo isso junto. Porque estamos aqui no meio da terra. E ele diz assim: trarei sobre vocês a espada, que executará a vingança do meu pacto. Veja bem, ele está dizendo que vai trazer espada, ou seja, morte. Morte contra todos aqueles que ficarem contra o Criador. Todos aqueles que se rebeliarem contra o Criador serão mortos. Aqui está se referindo à espada. Espada quer dizer matança. Hoje em dia já não é mais espada, hoje já é revólver. Hoje já é metralhadora. Hoje já é fuzil, é R-15. Hoje já é bomba atômica. Hoje é tudo isso, mas tudo isso simboliza espada, morte. Ou seja, que todo aquele que se rebeldia contra Deus, ele vai morrer. Porque aquele que com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Que se por um lado da moeda faz justiça, pelo outro lado da moeda você fará justiça também. Então é isso que o Eterno está dizendo. Veja mais, para nós terminar, olha só, ele diz assim: quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres vão cozer, vão fazer o pão num só forno, e de novo vou entregarão por peso e comereis, mas não vos fartareis. O Eterno está dizendo: vocês vão fazer pão, mas não vai servir, não vai sustentar o corpo, porque a farinha vai ser menos, o trigo vai dar menos. Vocês não vão conseguir fazer o pão na quantidade que era para fazer. Se fazia 5 xícaras de fermento o pão, agora vocês vão ter que economizar, vocês vão ter que fazer com 3 xícaras. Se fazia com 3 xícaras de farinha o pão, agora vai ter que fazer com 1, vai ser uma espécie. Para quem sabe, o pão, se faz um pão de milho, ele é pesado, você come 1, 2 fatiazinhas e já enche. Mas aí você vai comer esses pão de água, chamado de pão francês, isso não enche, você tem que comer uns 5 ou 6 se você quiser se fartar para comer. E o Eterno está dizendo: vocês vão ter que racionar, vocês vão ter que cuidar do que vocês vão comer, porque vai faltar, porque vocês são rebeldes. Porque no governo do Eterno, quando nós estivermos com ele na Nova Jerusalém, não vai faltar nada, porque dará todas as coisas, é o que diz em Apocalipse, no livro de Revelação, que diz lá que
as árvores, o próprio Ishayahu, Isaías diz no seu livro, que na nova terra vai ter fruto, vai ter comida, verdura à vontade, não vai faltar. Por quê? Mas porque o Eterno vai estar conosco, Yeshua, Hamashiach Jesus, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh e o próprio Yah, Criador, estará conosco. Então veja bem que ele diz aqui assim, também eu andarei contra... Aqui nós já lemos, o que diz no versículo 30, destruirei os seus altos, derrubarei suas imagens do sol e lançarei os seus cadáveres sobre os destroços de seus ídolos. Veja, estamos aqui para falar de novo do Sunday. Veja que Deus está falando em inglês, sun. Sun quer dizer sol. Sun é sol. Day é dia. Dia do sol. Qual é o dia do sol? É o dia do domingo. Domingo quer dizer solis day, ou seja, solis day, o dia romano, domingo quer dizer sol. Na Bíblia não existe a palavra domingo, não existe a palavra de Sancto Hierônimo, São Jerônimo, a palavra domingo. O que existe na palavra da Bíblia significa descanso, que quer dizer Shabat, hoje chamado por sábado. O nome original não é sábado, o nome original é Shabat, descanso, mas mesmo assim... sábado está muito mais correto do que domingo. Então veja bem que Deus está dizendo aqui. Olha só o que Deus está dizendo. Eu destruirei os seus altos e derrubarei as imagens do seu sol. Veja que quando você tem dentro da tua casa um calendário ou então você tem uma imagem de Jesus, você vai ver que na cabeça de Jesus sempre tem um sol. Em toda a imagem católica, em toda a imagem romana, na cabeça de Yeshua tem o sol. Em toda a imagem de Yeshua tem o sol. E Deus está dizendo que Ele vai derrubar com todas as imagens do sol. Essa imagem que você tem aí dentro da tua casa não é Yeshua, não é Jesus. Isso é, a Bíblia diz, não farás imagens e nem escultura. E não vos adorarei, tereis apenas um só Deus. Então todo aquele que é anticristo, todo aquele que faz parte do sistema, que é contrário a Deus, tem esse tipo de coisa. E o Eterno diz aqui, olha só, derrubarei as suas imagens do sol e lançarei os seus cadáveres sobre os destroços dos seus ídolos. Deus está dizendo, eu vos matarei e o seu cadáver vai cair sobre seus ídolos. Não adianta você pedir para Nossa Senhora Aparecida, para fulano, para ciclano, para isso, para aquilo. Ah, porque eu preciso ser curado. Pode até ser que você seja curado, mas não foi por ela não, meu querido. Eu preciso lhe dizer, eu sou uma voz que clama no deserto, eu não posso ter medo de falar. Se eu não falar, as pedras irão falar. Não foi Nossa Senhora Aparecida, não estou falando de Nossa Senhora Aparecida, tem outros aí também, né? Tantos outros, Santo Antônio, casamenteiro, tantos outros aí que... Ó, vou dizer para você, não foi eles. Você quer que eu te diga a verdade? Foi demônio. Demônio fez para que você fique enredado na ceguidão, ou seja, cego, que você não consiga enxergar a verdade. Porque o Eterno está dizendo aqui, vocês vão morrer, vocês vão pedir para os ídolos, para os seus imagens, para ser curado, mas vocês não vão ser curados, vocês vão morrer sobre seus ídolos. Tá entendendo? Agora, quando a gente ora para o Eterno, sim, para Yeshua, para Elohim, para Deus, então aí sim temos a cura, mas isso aí agora vem do alto, vem do Criador. E aí ele diz assim, ainda mais ele diz assim, lançarei então sobre os seus cadáveres, e a minha alma vos abominará, ou seja, a mente de Deus vos abominará, olha só. A abominar as pessoas que seguem esse tipo de coisa. E ele diz assim, reduzirei as suas cidades a deserto, e assolarei os seus santuários, e não cheirarei mais o seu aroma agradável. Veja bem que isso acontece até mesmo em Israel, porque era feito lá o sistema aromático, agradável e incensário para o Eterno, e hoje o Eterno nem cheira mais isso, porque de tanta corrupção que virou até mesmo dentro do próprio Israel, através dos nossos irmãos, infelizmente judeus que vivem hoje lá, eles ainda se corromperam, ainda não conseguiram enxergar Yeshua, Hamashiach, Jesus. Então o próprio Eterno diz que não cheiraria mais aquele aroma agradável. Porque
E aquele aroma agradável estava servindo apenas para exterminar os animais, apenas para matar os animais, porque não trazia nada de concreto para aquele povo daquela época, que se baseava, se eu pecar, eu tenho um cabrito, eu tenho um boi, um gado, um novilho, eu tenho um carneiro, eu tenho um bode, se eu pecar, eu levo para o santuário, o Kohen, Aharon, ou então os filhos de Aharon, matam então o cordeiro e eu sou livre do pecado. Então Deus não quis mais isso, ele disse, eu cansei das mortes dos animais, eu não quero mais sacrifício, eu abomino o sacrifício de vocês, porque vocês matam os animais como se fossem qualquer coisa. Então o Eterno diz assim, então a Aretz, a terra, folgará nos seus Shabatot. Olha só, eu estou lendo a Bíblia israelita, não estou mais lendo a Bíblia João Ferreira de Almeida. Veja que aqui está a palavra Shabatot. A palavra Shabatot quer dizer feriados, descansos. Shabat é descanso, Shabatot é descansos. Shabat é feriado, Shabatot é feriados. Então Deus está dizendo assim, que por todos os dias da assolação, então a terra repousará pelos dias que não descansou no seu Shabatot. Se você está entendendo aqui, o que o Eterno está dizendo é o seguinte, que a cada 6 dias você planta, no 7º dia a terra não pode ser plantada, ela tem que descansar. E Deus está dizendo assim que por causa de cada dia desse dia, de cada ano, que o homem continuou a plantar no 7º dia e não fez, como é que eu vou dizer, não cumpriu a norma, o estatuto de não plantar no 7º ano, toda vez Deus vai fazer com que falte o alimento, por causa exatamente disso, porque não deu à terra a folga, não deu para a terra os feriados. E ele diz assim, então todos os dias da assolação, e vocês estareis na Eretz, ou seja, vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a Eretz repousará e folgará nos seus Shabatot. Por todos os dias a assolação repousará, os seus Shabatot quando nela habitáveis. Então todas as vezes que tanto Israel quanto nós não seguimos o estatuto do Criador e não guardamos o descanso da terra no sábado, o Eterno está dizendo que um dia ela vai descansar. Para isso a Bíblia chama esse tempo de 1000 anos, quando as pessoas estarão todas mortas e Yeshua já veio, arrebatou as pessoas na primeira ressurreição. As que não se salvaram morreram, ficou um vale de ossos secos porque não teve ninguém para sepultar, e então a terra vai descansar por 1000 anos, o tempo que a terra não descansou por culpa do homem. Porque se tivesse um homem na face da terra, poderia ser que a terra continuasse sem descansar. Então Deus precisa tirar o homem da terra para que a terra descanse 1000 anos, para que ele possa, escute, para que ele possa fazer uma nova terra. Para que essa terra volte a ter força, para que essa terra possa de novo dar o fruto, a terra possa dar chuva de novo, possa dar tanto a serôdia quanto a tardia, a chuva tanto do começo como a do fim. E ele diz assim, e quanto aos que de vocês ficarem, eu lhes meterei por pavor no leve. Veja só que nós estamos falando aqui da ansiedade, do pânico, né? Da depressão, que ele vai dizer assim, nas terras dos seus inimigos, e o ruído de uma folha, olha só, o ruído de uma folha caindo no chão será como fuga. As pessoas vão ter medo de uma folha caindo no chão. Então tem muitas pessoas que se matam na depressão porque tem medo de que tem folha caindo, tem isso e aquilo, que vai morrer, que as pessoas estão perseguindo. O que é isso? É depressão. Olha só o que o Eterno está dizendo aqui, ele está dizendo, ó, uma folha agitada porá você em fuga, fugirão como quem foge da espada, e cairão, mas não tem ninguém que vos persiga. Vão cair sem ninguém estar perseguindo. Então as pessoas se matam porque acham que alguém vai matar elas, então elas preferem morrer antes. Então é por isso que a depressão está tomando conta hoje em dia, a ansiedade está tomando conta, porque as pessoas se perderam no meio do caminho. E aqui o Eterno diz assim, assim perecereis entre as nações, e a Eretz dos seus inimigos vos devorará, e os que de vocês ficarem definharão pelo delito nas terras dos seus inimigos, como também pelo delito de seus pais, ou seja, pelos nossos pecados e pelos pecados de nossos pais. Então confessarão o seu delito e o delito de seus pais, com suas transgressões, com que transgrediram,
contra mim igualmente confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles, e os trouxe para Éretes dos seus inimigos. Se então o leve, ou seja, o coração do incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo do seu delito, eu me lembrarei do meu pacto com Jacove, com o meu pacto com Isaac e com o meu pacto com Abraham. E bem assim, da Áretes me lembrarei. Então aqui o Eterno está dizendo que se lembrará do pacto dele com Jacó, com o pacto dele com Isaac, com Isaac e também com o pacto com Abraham, com Abraão. E então ele diz assim: a terra também será deixada por eles, e folgará nos seus Shabatotes, sendo assolada por eles. E eles tomarão por bem o castigo do seu delito, em razão mesmo de que rejeitaram os meus preceitos, e a sua nefesh, a sua mente, desprezou os meus regulamentos. Contudo, ainda assim, quando eles estiverem na Éretes dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, a ponto de consumi-los totalmente e quebrar o meu pacto com eles, porque totalmente eu sou o Criador, aqui diz Adonai, eu sou Yah. Antes, por amor deles, me lembrarei do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Mitzraim perante os olhos das nações, para ser o seu Criador. Eu sou Adonai, Yah, o Senhor. São esses os regulamentos, os preceitos e as Toratote. Ou seja, Torá quer dizer lei, Toratote são as leis, é plural, que Yah firmou entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai por intermédio de Moshe. Então, para encerrarmos aqui a palavra do Eterno, o Eterno tem ainda uma boa promessa para nós, que mesmo nós andando contrariamente, o Eterno andando longe da vontade do Criador, mesmo assim Ele não esquece de nós e Ele continua nos olhando do céu, por causa que Ele tem uma promessa, um pacto com Jacó, que depois passa a ser Yasharel, Israel, e também tem um pacto com Isaac, e também tem um pacto com Abraham, e também ainda tem um pacto com Noé, quando ele prometeu que ele não destruiria mais a terra. Então as pessoas pregam que vamos para uma outra terra, sendo que o próprio Criador fez um pacto com Noé, dizendo que não destruiria mais a terra, naquele caso com água, mas ele não vai destruir mais a terra. Então por hoje entregamos aqui essa mensagem que vem do Todo-Poderoso Criador, uma mensagem que não é da minha vontade, mas é sim da vontade do Criador, porque a palavra do Criador é a sua vontade e a Bíblia é a palavra do Criador. Portanto, o Sefer de Vaikra, o livro de Levítico, é uma vontade, é uma palavra do Criador. E eu vos digo como uma voz que clama no deserto, que eu sigo, eu me rejeito, eu me ponho aos pés do Criador e eu obedeço seus estatutos, suas ordenanças, seus mitzvot, suas regulamentações. Eu respeito a sua santa e soberana e eterna vontade. Maldito seja o homem, maldito seja a criatura, mas bendito Baruch Hashem. Baruch quer dizer bendito, Hashem, o nome de Yah. Bendito Baruch é Yah. Baruch Hashem, o Criador dos céus e da terra. Oramos para entregar essa ministração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais esse momento que o Senhor nos concede, por mais essa palavra que o Senhor nos deu e que o Senhor nos trouxe. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais esse dia que passamos, pela comida que temos nos alimentado, mesmo nessa época. Obrigado, Senhor, pelo líquido que temos bebido, mesmo nessa época, onde as coisas estão caras, onde as coisas estão faltando. Muito obrigado por o Senhor ter nos vestido, por o Senhor ter nos dado, Senhor, a roupa, por o Senhor não nos deixar andar nu, nos mostrando as nossas vergonhas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela saúde, por o Senhor ter nos livrado nesse momento de pandemia, por o Senhor estar nos mantendo vivo, por o Senhor estar nos dando, Senhor, a saúde para continuarmos trabalhando, para continuarmos de pé na Tua presença. Queremos também pedir, Senhor, antes de encerrar a oração, que o Senhor venha abençoar cada lar, cada pessoa que vai escutar, Senhor, essa ministração, que o Senhor venha encher eles com o Teu Espírito, com a Tua graça e com o Teu poder. Livra de toda a enfermidade, Senhor, daquele que
que está com câncer, aquele que está com AIDS, aidético, Senhor, aquele, Senhor, que está sem saída, aquele que está desempregado, Senhor, aquele que está precisando de uma mão ajuda, Senhor, uma ajuda, Senhor, aquele, Senhor, que está passando fome, aquele mendigo lá no canto, Senhor, da praça, aquele mendigo lá, Senhor, no canto da esquina, que precisa de um alimento, de um pão, de um alimento, Senhor, de um líquido. Senhor, nesse momento, levanta alguém nesse mundo, uma pessoa que possa levar para eles a comida, Senhor, o alimento, o dinheiro, o sustento, a roupa, Senhor, não deixa faltar nada para essas pessoas nesse mundo de egoísmo que vivemos hoje, mas nos abençoa e continua nos enchendo com a Tua graça, com o Teu poder, nos dando saúde, discernimento e inteligência que venha do alto, que venha de Ti, do Santo e Todo-Poderoso e Eterno Criador, aquele que fez os céus e a terra. E em nome de Yeshua HaMashiach, Seu Filho Jesus Cristo, o ungido, entregamos esta oração. No nome de Jesus, hoje e todo sempre. Amém.